de manhã, dia 27, não é? Começamos hoje à noite, aliás, não é? Essa festa bonita, que é o domingo depois do Natal, a festa da Sagrada Família. E como é bom, realmente, nós lembrarmos dessa Sagrada Família. Sim. Uma família pequena, eram 3 pessoas só, pobre, como diziam antigamente, pobre de maré, né? Quer dizer, e uma família tão bonita, uma família que viveu realmente o ideal de família. Foi uma família que soube se construir e sobre se sobreviver, né? Num mundo que às vezes é tão complicado. Mas vamos conversar um pouquinho sobre os textos da Bíblia que são colocados neste domingo, na Sagrada Família. São textos muito bonitos. O texto do Evangelho, que serve de base para nós, ele é do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. São Lucas conta a apresentação do menino Jesus e a purificação de Nossa Senhora. Esse trecho do Evangelho vai voltar na festa da purificação de Nossa Senhora e a apresentação do Senhor, que é 2 de fevereiro. Mas eu vou pegar alguns trechos que eu acho interessantes para a nossa reflexão sobre a Sagrada Família. Primeiramente, você sabe por que Jesus nasceu numa estrebaria? Você sabe. Certamente você vai dizer, porque o pessoal não queria receber Nossa Senhora em casa. Bom, será que foi por causa disso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Naquela época havia festas que eram muito importantes, principalmente a festa da Páscoa, havia a festa das cabanas, a festa das luzes, eram várias festas, festa de Pentecostes, né? E nessas festas havia grandes peregrinações, grandes romarias que vinham do interior. Muita gente se deslocava para essas festas para celebrar em Jerusalém, em volta do templo. E esse pessoal ficava geralmente hospedado nas cidades perto de Jerusalém. E havia também um preceito que era o seguinte, era a pureza ritual. O que era a pureza ritual? A pessoa devia estar pura ritualmente, porque senão não podia celebrar a festa, mesmo aquelas festas que eram celebradas em casa. E como é que se perdia essa pureza ritual? Tocando num defunto, né? Conversando, falando com um pagão, e também quando a mulher dava à luz. Quando ela dava à luz, a família toda que estava na casa, as pessoas que estavam na casa, ficavam impuras, então não podiam participar da festa. Muito bem, mas o que estou contando isso por quê? Porque o recenseamento, os romanos eram muito práticos, eles escolhiam uma dessas festas, sabia que havia grande deslocamento de pessoas, e escolheram essa festa. Então, certamente, o recenseamento que aconteceu quando Jesus nasceu foi numa dessas festas. E a cidade de Belém estava cheia de gente. Nossa Senhora e São José estavam numa hospedaria um telhado que havia, né? E o que acontece? Chegou a hora de dar a luz. Será que a pessoa não queria mesmo Nossa Senhora em casa? Ou mesmo na hospedaria? Será? Eu acho que não. O pessoal não era tão ruim assim, não. Acho que Nossa Senhora e São José, eles pensaram o seguinte: vamos escolher um lugar isolado, porque a criança vai nascer lá e ninguém vai ficar impuro ritualmente. Foi um ato de amor de Nossa Senhora e São José para com aquele povo que estava na hospedaria, e nem procuraram casas, que sabiam que ia acontecer isso, as pessoas iam ficar infelizes porque não podiam celebrar a festa. Eu vejo dessa maneira. Mas o que acontece? Então, a mulher com a criança ficavam 40 dias isoladas. Parece muito bem com o tempo que nós estamos vivendo. Aqui temos que ficar isolados para não prejudicar os outros. Veja a ideia de Nossa Senhora, o amor de Nossa Senhora e de São José pelos outros, que é um exemplo para nós, né? Depois de 40 dias que nascia a criança, o que acontecia? A criança era levada ao templo e apresentada diante de Deus,
E o casal oferecia a Deus, ou você tinha dinheiro, um carneiro, ou um boi, mas se não tinha nada, arrumava um casal de passarinhos. Certamente foi isso que São José e Nossa Senhora levaram para a apresentação de Jesus ao templo. E havia purificação, então Nossa Senhora ficava pura, podia ter contato com todas as pessoas, que não tinha problemas, para as pessoas participarem das festas. Então esse é o pano de fundo do trecho que nós temos aqui. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: por que o nascimento de Jesus causava impureza ritual? Não tem cabimento, mas era a lei, e eles eram pessoas da lei. Nossa Senhora e São José eram cidadãos. Depois, outra coisa que é interessante, eram pessoas profundamente religiosas, então seguiam as leis. A lei mandava isso. Jesus trouxe para nós a vida, não trouxe impureza, né? Mas seguiram a lei. Bonito isto de ver no casal. Outra coisa, que eu não vou insistir muito sobre isso não. Só duas pessoas reconheceram em Jesus o esperado. Foi Simeão e foi Ana. Os outros, os sacerdotes, todo aquele pessoal do templo, pessoas que esbarravam naquele casal, não reconheceram. Mas se fez a cerimônia, Simeão profetizou, Ana também, e o que interessa para a festa de hoje, de amanhã, aliás, né, é o final. Diz o seguinte, né? Deixa eu ver aqui no texto, está assim: depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Aqui a gente vislumbra uma coisa muito interessante: a vida daquele casal e daquela criança. Como é que eles viveram? Né? Pobres, José, um homem trabalhador, vivia do trabalho, era um carpinteiro, que naquele tempo fazia tudo na construção de uma casa. Maria, a dona da casa, né? E a criança. E como é que a gente percebe nessa passagem o amor para aquela criança? Crescia. Então, a criança foi alimentada, crescia com saúde, depois tornava-se forte, quer dizer, então, uma saúde forte, de ferro, né? Cheios de sabedoria. Então, estava cheio de sabedoria. Jesus ia, então, manifestando devagar a sabedoria de Deus que estava nele. E a graça de Deus estava com ele. É claro, Jesus Deus está presente no meio de nós. Bonito isso. Essa família pobre, pequena, é um exemplo. Não é o dinheiro que faz a família ser rica, não. O dinheiro ajuda, mas às vezes estorva, não é? Já vi muitos casais que depois que se enriqueceram, se desfizeram, né? E os filhos pegaram caminhos muito ruins. O que faz realmente a família é o amor, o que existiu naquele casal. E a gente vai percebendo em outros trechos da Bíblia o amor que José tinha por Maria, Maria tinha por José, né? E o amor dos dois pela criança, que depois se tornou um homem e aprendeu ofício, inclusive, com São José. Muito bonito esse trecho, como vocês estão vendo. A gente vê o amor de Nossa Senhora e de São José, o respeito pelos outros, e a gente vê homens de fé, mulher de fé, casal de fé, um casal que respeitava as leis e um casal que soube acolher o seu filho, Jesus, com tanto amor. Agora eu convido você a meditar, vamos conversar, aliás, né, sobre o trecho da segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Colossenses. É o capítulo 3, versículo 12 a 21. Aqui nós temos a primeira parte. São Paulo fala da comunidade. Como é que deve ser a comunidade? E depois ele aplica a família. Então esse trecho vem aqui justamente por causa disso. Aquilo que acontece na comunidade, Paulo aplica à família. Então, como é que deve ser a família? São Paulo vai dizer que a família deve ser baseada sobre o amor. No versículo 14. Sobretudo, amai-vos uns aos outros,
pois o amor é o vínculo da perfeição. Quer dizer, o que une realmente o casal é o amor. Você tem que amar seu esposo, você tem que amar seu marido, você tem que amar, vocês dois têm que amar seus filhos, os filhos têm que se amar entre si e os filhos devem amar seus pais. Então o amor, isso aplicando na família, mas São Paulo I aplica na comunidade. O amor, que é o fundamento da comunidade, como Deus quer. Agora, esse amor, ele não pode ser somente assim, eu te amo, etc. Não, tem de ser concreto. Como é que se concretiza esse amor na comunidade? Primeiramente, uma sincera misericórdia. A gente olhar para o outro e compartilhar o que o outro sofre, o que o outro se alegra. Como dizia São Paulo, eu me alegro com aqueles que estão alegres, me entristeço com aqueles que estão tristes. A misericórdia, traduzindo essa palavra, significa um coração grande, que a gente deve ter um coração grande uns para com os outros. Depois São Paulo fala a bondade, que algumas Bíblias traduzem com amabilidade. Eu acho uma tradução melhor. Amabilidade. Ele deve ser amável um com os outros, não é? Tirar rispidez, brutalidade, essas coisas. Depois, como é que deve ser amor na comunidade? Humildade. A gente não se achar mais do que os outros. A gente procurar ver o outro como a gente se vê a si mesmo. Depois, São Paulo diz a mansidão. Não vamos resolver nossos problemas numa boa. Vamos conversar. Nada de apelar para a violência para resolver questões. E paciência, né? E ter paciência. Às vezes quer que o outro seja diferente de nós. Não, ter paciência. As crianças também. Tem pais que não têm paciência com as crianças, acham que as crianças devem ser adultos. A criança vai crescendo, o jovem também vai amadurecendo. Precisa ter paciência uns com os outros. Depois, saber se suportar um ao outro, porque às vezes não é muito fácil, né? Tem momentos, principalmente quando a gente está muito perto um do outro, às vezes vem a irritação, né? Depois, São Paulo fala também o perdão. Se não houver perdão, não há amor. Se a gente não se perdoa, a gente não convive. Então veja São Paulo dizendo isso. Depois, São Paulo vai dizer mais ainda, né, para a comunidade. Vai dizer, sede agradecidos, né? Nós devemos agradecer, e aqui na comunidade é a Eucaristia, é a missa, como nós chamamos, a palavra de Deus também, que a gente deve repartir um com os outros. E depois ele vai dizer as orações, cânticos, salmos, hinos, ação de graças, né? E ele vai dar um conselho muito grande, muito bonito para a comunidade. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é a luz do nosso relacionamento. Como é que eu vou me relacionar com as outras pessoas na comunidade? Pensando, como é que Jesus quer que eu viva esse relacionamento? Então a gente tem a luz que é Jesus Cristo. Depois então de falar tudo isso da comunidade, se aplica à família. Qual a base da família? Eu acho que nem preciso dizer, né? É o amor. Se não há amor na família, começando com o núcleo inicial, se não há amor entre o esposo e a esposa, o casamento, a família não tem base. É a base. Agora, não é esse negócio de viver só se beijando, se abraçando, isso também faz parte do casal. Mas é preciso alguma coisa a mais. Entre o casal e depois quando vem os filhos também. Então, a misericórdia, ter um coração bom. O marido olhar a mulher com um coração bom, a mulher olhar o marido com um coração bom, né? Tirar essas maldades, essas amarguras que às vezes as pessoas têm dentro de si. Depois, amabilidade. A gente tem que se tratar bem, meu Deus do céu, né? Vocês aí vivem em casa, se vocês vivem de mau humor, cara fechada, como é que não tem jeito, isso não, vocês não se amam quando fazem assim. Depois, a humildade, quer dizer, se respeitar. Todas as pessoas na família têm que ser respeitadas. As crianças, os jovens,
né? As pessoas adultas, as pessoas idosas. Depois, a mansidão, quer dizer, a gente resolver. Toda família tem problemas, mas o que custa sentar, conversar e resolver, né? Sem precisar se agredir até com palavras, ou pior, quando há agressões físicas e coisas terríveis que estão acontecendo por aí. A paciência, saber, tudo tem o seu tempo. A criança tem o tempo dela se tornar adulta, não é? Depois, o perdão, que é tão importante, né? A correção também, que é importante, a educação que deve existir, não só com as crianças, mas mesmo entre as pessoas. O esposo e a esposa devem se educar, né? E depois a religião, a fé. A palavra de Deus deve ser uma base nas nossas famílias. E depois também, naturalmente, as orações, fazer todo dia uma oração juntos, né? Isso une muito a família. E depois, naturalmente, a Eucaristia, a missa, que é força para a gente enfrentar tudo. E depois São Paulo concretiza: esposas, né? Sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Essa solicitude. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Isso aqui é interessante, né? As mulheres gostam quando a gente fala isso, né? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. E pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Então, realmente são conselhos muito interessantes para a família viver bem e ser no mundo um sinal de Deus. Porque a gente lembra, a família foi criada à imagem e semelhança de Deus. Deus, que são 3 pessoas, mas um só Deus. Família são várias pessoas. O marido, a esposa, os filhos, mas devem ser como Deus, um só. É um só coração e uma só alma. O trecho da primeira leitura chama a atenção na família para as pessoas idosas. Primeiramente, o respeito dos filhos para com os pais. Isso aqui é muito interessante, né? Em outro trecho ele vai chamar-se do livro do Eclesiástico, no capítulo 3, mas depois um outro capítulo ele vai falar da educação dos pais para com os filhos. Mas aqui ele fala do 4º mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Quem honra o pai alcança o perdão dos pecados. É interessante. Honrar o pai. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Veja, portanto, isso aqui vale muito para os filhos. Nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Depois, ele vai dizer do respeito do filho para com o pai e a mãe também, quando o pai e a mãe vão ficando idosos. E ele vai dizer: meu filho, ampara teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, veja que interessante, mesmo que esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Veja que conselhos bonitos aqui para os filhos. Naturalmente é recíproco, os pais também têm que respeitar os filhos e educar os filhos, mas esse honrar pai e mãe é um mandamento da lei de Deus. E infelizmente a gente vê às vezes os idosos sendo deixados de lado. Às vezes o idoso tem uma casa, os filhos fazem um cômodo lá fora, põem o pai, a mãe lá e ficam na casa do pai, e o idoso fica lá meio isolado, longe da família. Não pode, a gente tem de realmente tratar bem todas as pessoas, sejam idosos, sejam crianças. Na família deve haver o amor, a gente se querer bem, e se querer bem mesmo, né? Então, Padre Pedrinho, essa missa de amanhã, sim, aliás, a festa, né?
eu acho que traz uma lição muito bonita. Nós temos aqui na nossa paróquia a pastoral da família, Sim. que eu acho que a gente tem que realmente apostar muito. Que a família hoje passa por crises, nós sabemos, né? Essa crise veio por quê? Por causa da crise de valores, né? Então, você coloca em cima de tudo o dinheiro, o prazer, né? O egoísmo. Então, isso trouxe consequências para a família. Famílias que se desfazem, né? Ou não há aquilo que São Paulo diz aí, a paciência, o perdão, né? A amabilidade. Quando não se cultivam essas coisas, a família passa por crises. E nós precisamos reforçar realmente nossas famílias, que a família, além de ser base da sociedade, o Concílio Vaticano II chama a família como uma igreja doméstica. É a igreja, a família, a sua família é a igreja que está presente aí, não é? A igreja mesmo, a igreja de Jesus, né? Vocês estão vivendo, devem viver como uma igreja de Jesus Cristo. E nós temos de lembrar, uma sociedade sem famílias é uma sociedade que vai indo para o brejo, como diziam os antigos, né? Eu me lembro o que está acontecendo na Europa, né? A população está diminuindo, então aumenta por causa que vem os migrantes, né? Mas é realmente o castigo de Deus, quando a família se fecha no prazer, no egoísmo, a população vai para trás. Então a gente depois vai reclamar, mas o mundo está diferente, está cheio de gente que vem de fora, é islâmico, não sei o quê. Isso é consequência de uma opção que se faz, uma família fechada que não quer mais ter filhos e tudo isso, né? E tem uma outra coisa, o senhor fez uma colocação, porque José e Maria passaram por muitas crises, e o que sustentou nessa crise foi o amor deles. Às vezes tem casal que está em crise e quer um filho para segurar o casamento. Aqui é uma coisa errada, né, Dom? Primeiro tem de resolver o problema do relacionamento, que um filho ou uma filha devem ser desejados. Uma criança, quando nasce para tampar, para resolver problema, não resolve problema, né? Pode resolver no momento, mas depois, né? Então a gente tem que lembrar, São José com Nossa Senhora, qual foi o problema? A gestação de Maria, concepção, foi obra de Deus. E São José vê Nossa Senhora gestante, ele vê o amor que ele tem por ela, né? Porque ele podia ir no juiz e dizer, olha, a minha noiva está grávida, né, de mim, daí seria apedrejada lá, segundo a lei de Moisés, mas ele era um homem justo, diz a São Mateus, né? Então o que ele fez? Ele pensou, eu vou embora daqui e deixa a Maria aí, todo mundo vai dizer, o José sem vergonha engravidou Maria e foi embora, né? Veja o amor que ele tinha para Nossa Senhora. Capaz que alguém que faz isso é porque tem um amor muito grande. E depois, então, naturalmente, Deus manifestou a ele que aquilo era obra divina, né? E ele aceitou e foi o pai de Jesus. Tanto assim que no Evangelho de Mateus não é Nossa Senhora que dá o nome para a criança, é José, mais de acordo, porque São Mateus era judeu, né? Conhecia profundamente o Antigo Testamento. São Lucas era grego, né? Então São Lucas diz que foi Nossa Senhora, mas Mateus, que era realmente que entendia o povo dele, ele sabia quem dava o nome para uma criança era o pai. José que vai dar o nome para o pai. Então ele assume, com esse gesto, ele assume realmente Jesus como filho, né? É bonito isto, né? Quando existe o amor verdadeiro, não esse amor. Ainda nós tivemos aí uma notícia de Natal tão triste, né? Aquela juíza do Rio de Janeiro, o ex-marido dela, ela levando as três filhas para passar o Natal com ele, e ele vai ao encontro e esfaqueia, mata a facadas
a juíza, né? Isso não é amor, isso é egoísmo, quer dizer, ela é minha, entendeu? Esse é egoísmo. Quando o homem diz, não, essa mulher é minha e ninguém tem o direito depois de tirar de mim. Isso é egoísmo, não é amor, isso é doença. E muita gente confunde as coisas. O amor é querer que o outro seja feliz. Isto é amor. Você veja que São José fez. Ele queria que Nossa Senhora fosse feliz. Tanto que o senhor trouxe agora foi muito bom o senhor colocar esse contexto, porque me surgiu uma pergunta também. Se José, a mulher estava grávida, por que levou consigo a mulher, se ela estava grávida? Realmente para poupar então a família lá em Nazaré, para celebrar bem também toda a festa. Não, isso foi em Belém. Em Belém. Porque a mulher ela tornava o pessoal que estava em volta, na casa, impuro ritualmente, quando dava a luz. Porque geralmente no parto sai sangue, etc. Mas era a lei de Moisés. Né? Você vai encontrar na Bíblia, você encontra isso. E aí então, atualmente ia ser imagine numa hospedaria, lá com 200 pessoas, deixa todo mundo impuro. Então a gente às vezes, quando chega nesse trecho do Evangelho, a gente mete o pau nos habitantes de Belém, né? E a gente acha, você acha que eles eram tão ruins assim? Será que não tinha uma família que tem um bom coração? Claro que tinha famílias boas, eram famílias tementes a Deus, né? Famílias que liam a Bíblia. O que acontece? É uma leitura errada. Aí a gente deve ver o lado de Nossa Senhora e São José. Eles perceberam, Nossa Senhora desce a luz ali naquele lugar, aquele pessoal todo que tinha vindo para a festa não ia participar da festa, que era uma cerimônia no templo, rezar no templo, oferecer o sacrifício no templo, né? A gente deve olhar ao lado bonito da coisa. Nossa Senhora e São José tiveram uma sensibilidade muito grande. Não, vamos arrumar um lugar aí, o lugar que encontraram é uma estrebaria, mas estão isolados lá. Os outros não vão ter problemas. Isso é muito bonito e que vale hoje. Sim. Nós estamos com a pandemia. Eu sou livre, faço o que eu quero. Bom, isso é egoísta. Você não sabe que se você transmitir a doença para o outro vai ter problemas? A gente tem de tomar cuidado. A gente, se é cristão, tem de ter sentimento cristão. Sentimento cristão, o que é? É amar. É querer o bem do outro. Né? É acabar com o egoísmo. Isso que aconteceu também. Eu falei o exemplo dessa juíza lá do Rio de Janeiro. Né? São 9h29, Dom Luiz, nós estamos chegando já ao limite do nosso tempo. E como é bom tê-lo aqui conosco, né? O senhor teria mais alguma coisa para completar? Não, só pedir a Deus muito por nossas famílias. É isso mesmo, rezar para nossas famílias. Que sejam famílias boas, famílias que dêem exemplo, e que as crianças cresçam também como Jesus, né? Com saúde, com força, né? E com a sabedoria também, e a graça de Deus, né? Dom Luiz, e o Dom Luizinho é uma peça importantíssima por tudo o que acontece aqui nos bastidores, aqui no Santa Fé, mesmo da Rádio Desterro, e é bom ter sempre um bispo junto com a gente. E nós queríamos receber a bênção do Senhor, sucessor dos apóstolos, uma bênção para nós celebrarmos bem esse final de semana, esse 2021, que Deus abençoe também. Está chegando uma vacina, nós queremos a sua bênção. Está muito bem. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.